Estamos exatamente no local, nessa rampa ferroviária, onde chega o primeiro transporte, o primeiro trem para Auschwitz, da cidade de Tarnów, na Polônia, da prisão de Tarnów. 728 poloneses foram transportados para cá, e o trem chegou aqui no dia 14 de junho de 1940, às 15 horas e 10 minutos da tarde, de acordo com documentos. Entre esses prisioneiros, haviam principalmente a grande maioria de jovens poloneses, estudantes, alunos de ginásio, e também pessoas consideradas da elite intelectual, que os alemães nazistas viam como uma ameaça para os seus planos. Estamos falando de advogados, representantes da sociedade, sacerdotes católicos, médicos, também muitos poloneses que tentaram atravessar a fronteira sul da Polônia com a Eslováquia, por exemplo, para chegar até a Hungria e depois chegar até a França, onde estava se formando o exército polonês no exílio. A Polônia já havia perdido a campanha de defesa de setembro de 39, e os poloneses estavam formando um exército na França para continuar lutando contra a Alemanha, contra o Terceiro Reich. Esses poloneses que queriam passar a fronteira muitas vezes eram presos pelos alemães na fronteira ou pela própria polícia eslovaca, e reunidos em prisões e depois transferidos para a prisão de Tarnów, até que foi organizado o transporte para cá, que passou pela cidade de Cracóvia. Muitos sobreviventes desse primeiro transporte lembram que no exato momento que o trem parou na estação de Cracóvia, ouviram pelos alto-falantes a informação de que Paris havia caído, ou seja, um momento de grande dificuldade psicológica, mais um golpe, porque os poloneses tinham esperança que a França ajudaria e a França estava caindo. E os alemães festejando pela estação, civis e militares. Eles não sabiam para onde esse trem ia. Tinham a suspeita de que iriam trabalhar na Alemanha. E quando de repente esse trem, depois de passar pela estação da cidade de Auschwitz, entra nesse ramal e para justamente aqui, nesse local, onde antes da guerra funcionava o complexo de uma empresa polonesa de tabaco. Aqui já estavam esperando por eles a guarnição das SS, guardas, soldados das SS, e também 30 prisioneiros, criminosos comuns na Alemanha, que foram escolhidos a dedo pelo carrasco oficial das SS, Gerhard Palitsch, e transferidos para cá 30 prisioneiros alemães desse campo de Sachsenhausen, que foram os primeiros 30 capos, ou seja, prisioneiros, chefes de prisioneiros, que colaboravam com a guarnição alemã, com as SS, em troca de privilégios. Eram os senhores da vida e da morte aqui. Esses 30 prisioneiros criminosos alemães transferidos do campo de Sachsenhausen para cá foram registrados com os números de 1 a 30.
por isso, quando chegam esses 728 prisioneiros poloneses políticos, foram registrados a partir do número 31 em diante. E segundo os testemunhos dos sobreviventes, o trem parou exatamente aqui, e eles do trem já viram a guarnição de soldados da SS esperando exatamente aqui nesse local, juntamente com esses 30 capos, já com roupas estranhas, listradas, boinas e segurando cacetetes, porretes para espancar os prisioneiros. Após a ordem de abrir os vagões, tiveram que descer esses prisioneiros baixo ofensas, agressões, brutalidade dos guardas e dos capos, e foram levados para cá e aquartelados aqui nesse prédio, porque de fato o campo Auschwitz I, que está a algumas centenas de metros aqui, ainda não estava preparado para receber esse transporte, com vários problemas de logística. Por exemplo, arame farpado para cercar o campo estava em falta. Então, temporariamente, foram transferidos esses prisioneiros para cá, e aqui passaram a chamada quarentena, que era um tempo onde os prisioneiros ainda não iam ao trabalho, mas era um tempo que servia para demonstrar como a coisa ia funcionar por cá. Ou seja, muita brutalidade por parte dos guardas e por parte dos capos, ordens unidas, exercícios de marcha, exercícios físicos, ginásticas de castigo, que muitas vezes esses sobreviventes lembram, espancamentos, aqui não havia beliches nos dormitórios, era somente palha no chão, e era nessas condições que eles também dormiam. Ou seja, era um tempo onde os guardas e capos, durante a quarentena, pegavam bem pesado com os prisioneiros para mostrar como a coisa funcionaria por aqui. Depois dessas semanas de quarentena, foram transferidos para o campo 1, Auschwitz I, de fato, onde já, entretanto, haviam chegado os mais transportes de prisioneiros poloneses. Foi também aqui nesse pátio que, além de exercícios físicos de castigo e brutalidade, eles ouviram a primeira vez o discurso do oficial das SS, Karl Fritsch. Discurso esse muitas vezes repetido nas chegadas de novos transportes de prisioneiros para Auschwitz. Cada sobrevivente lembra de uma maneira um pouco diferente esse discurso, mas podemos exemplificar com mais ou menos as seguintes palavras. Quando chegava um novo transporte, os prisioneiros eram colocados em fileiras, e o oficial, Karl Fritsch, dizia as seguintes palavras: vocês não estão num sanatório, vocês estão em um campo de concentração alemão. Se entre vocês tiver algum judeu, pode viver 3 semanas. Se tiver algum sacerdote católico, pode viver até 4 semanas. Os outros não podem passar de 3 meses. E a única saída desse campo de Auschwitz é pela chaminé do crematório. E se alguém não gostou dessa informação, pode ir direto para a cerca, que estava eletrificada. Esse foi muitas vezes o discurso de boas-vindas desse oficial das SS, Karl Fritsch, para os novos prisioneiros que chegavam.
Se você visitar Auschwitz, não deixe também de visitar esse local. E o nosso objetivo é mostrar a história de Auschwitz de uma forma mais completa, mostrando inclusive aqueles lugares que com o passar do tempo foram esquecidos. Se você gostou desse vídeo e deseja conhecer mais histórias como esta, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe o canal Polônia Vox.